No vídeo anterior, nós caminhamos com Davi pela caverna de En-Gedi. Vimos um rei no chão, gritando para o céu, recebendo silêncio em resposta. E vimos algo extraordinário acontecer. No meio desse silêncio, Davi escolheu confiar. Mas talvez você esteja se perguntando, e quando o silêncio não passa? E quando você faz tudo certo, ora, busca, persiste, e Deus continua quieto? E quando o silêncio não dura dias, mas semanas, meses, talvez anos? Existe um nome para isso. E saber esse nome pode mudar completamente a forma como você interpreta o que está vivendo agora. Há um momento na jornada espiritual que os grandes místicos da história descreveram com uma precisão que assusta. Um momento em que a presença de Deus, que um dia foi tão real, tão tangível, tão próxima, simplesmente desaparece. A oração vira monólogo. A Bíblia perde o sabor. A música que antes movia o coração, agora soa oco. Os rituais que antes alimentavam a alma, agora parecem gestos vazios repetidos no escuro. E a pergunta que ninguém tem coragem de fazer em voz alta começa a crescer por dentro. Será que Deus está mesmo aí? Se você está nesse lugar agora, ou se já esteve, ou se tem medo de chegar lá um dia, eu preciso que você ouça o que um monge espanhol do século XVI descobriu nesse lugar exato. Porque o que ele descobriu não é uma fórmula para sair do silêncio mais rápido, é algo muito mais profundo. É a revelação de que o silêncio de Deus pode ser a coisa mais amorosa que Ele já fez por você. Antes de continuar, se você está passando por um momento de dor profunda e precisa de ajuda, o CVV, Centro de Valorização da Vida, está disponível 24 horas pelo número 188. É gratuito, é sigiloso. Você não precisa enfrentar isso sozinho. O monge se chamava João de Iepes e Álvares. A história o conhece como São João da Cruz. Ele viveu na Espanha no século XVI, numa época em que a Igreja Católica enfrentava reformas profundas e turbulências que abalavam certezas de séculos. João era um homem de oração radical. Passou anos em contemplação profunda, buscando a presença de Deus com uma intensidade que poucos seres humanos na história atingiram. E foi exatamente esse homem, esse buscador ardente, que um dia desceu a um abismo de silêncio e trevas espirituais tão profundas que ele quase não saiu de lá. João da Cruz foi preso por seus próprios irmãos religiosos. Passou meses numa cela minúscula, sem luz, sem livros, sem companhia, sem consolo espiritual de nenhum tipo. E foi nessa cela, nesse silêncio absoluto, imposto de fora e de dentro, que ele escreveu o poema que mudou para sempre a teologia espiritual do Ocidente. Ele chamou o que viveu de A Noite Escura da Alma. Mas João da Cruz não descreveu a noite escura como uma tragédia. Ele a descreveu como um ato de amor. Um amor tão radical, tão transformador, tão diferente de tudo que a alma havia experimentado antes, que inicialmente só pode ser vivido como perda, como abandono, como morte. Porque é exatamente isso que a noite escura parece por dentro. Uma morte. A morte de uma versão de você e da sua fé que precisava morrer para que algo mais real pudesse nascer. Tomáš Halík, o teólogo tcheco que viveu décadas sob perseguição comunista e que conhece o silêncio forçado de Deus melhor do que a maioria, escreveu que existem dois tipos de ateus. O primeiro é aquele que nunca encontrou Deus e, por isso, não acredita. O segundo é aquele que encontrou Deus, perdeu a sensação dessa presença e agora não sabe mais o que acreditar. Halík diz que o segundo tipo está muito mais próximo de Deus do que imagina, porque a ausência que ele sente não é a ausência de Deus, é a ausência de uma imagem de Deus que era pequena demais para conter o real. Deixa essa frase pousar. A ausência que você sente não é a ausência de Deus. É a ausência de uma imagem de Deus que era pequena demais para conter o real. Isso muda tudo, porque significa que o silêncio não é rejeição, é expansão. Deus não ficou em silêncio porque desistiu de você. Ficou em silêncio porque a imagem que você tinha dele precisava ser desfeita,
para que uma compreensão maior, mais verdadeira, mais capaz de sustentá-lo nos próximos anos de travessia, pudesse tomar o lugar. Richard Rohr ensina que a maioria dos cristãos tem um Deus que é pequeno demais. Um Deus que cabe dentro das suas categorias, das suas denominações, das suas certezas teológicas, dos seus hábitos devocionais. E Rohr diz que em algum momento dessa jornada, esse Deus pequeno precisa morrer. Não porque Deus morreu, mas porque a imagem que construímos dele é limitada demais para nos levar aonde precisamos ir. A noite escura da alma é o processo pelo qual o Deus pequeno morre para que o Deus real possa ser encontrado. Se essas palavras estão encontrando você no momento certo, eu te peço uma coisa: se inscreve neste canal. Não por mim, por você. Porque toda semana eu trago reflexões como essa, e eu não quero que você perca nenhuma delas. Ativa o sininho, deixe o seu comentário, que vamos continuar essa travessia juntos. Jó conhecia esse lugar. Jó capítulo 23, versículos 8 e 9, na versão NVI. Se eu for para o Oriente, ele não está lá. Se for para o Ocidente, não o encontro. Quando ele age no Norte, não o vejo. Quando se vira para o Sul, não o consigo contemplar. Jó não estava duvidando da existência de Deus. Estava descrevendo com uma honestidade brutal a experiência de procurar e não encontrar, de buscar e não ver, de estender a mão e tocar apenas o vazio. E o extraordinário é que Deus não repreendeu Jó por isso. No final do livro, Deus diz que Jó falou de mim o que é certo, ao contrário dos amigos dele, que tinham todas as respostas teológicas corretas, mas nunca haviam descido ao fundo da experiência real. A honestidade de Jó diante do silêncio era mais agradável a Deus do que as explicações confortáveis dos que nunca haviam sofrido de verdade. Thomas Merton, o monge trapista que abandonou uma carreira brilhante na academia americana para viver em clausura e silêncio no interior de Kentucky, escreveu que a contemplação não é encontrar Deus no silêncio, é aprender a existir no silêncio de Deus. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. A primeira é um método, a segunda é uma travessia. Na primeira, você usa o silêncio como ferramenta para chegar a Deus. Na segunda, você aprende que o próprio silêncio é o lugar onde Deus está trabalhando mais profundamente. Merton dizia que a alma que nunca foi ao deserto nunca foi realmente livre, que existe uma purificação que só acontece quando todas as fontes externas de conforto espiritual são removidas, e você é obrigado a descobrir o que resta quando tudo o que achava que era fé se revela como costume, hábito, emoção, tradição, mas não necessariamente encontro real com o vivo. Henry Nouwen, que viveu décadas carregando uma solidão interior que nem o sacerdócio, nem a teologia, nem o amor dos que o cercavam conseguia preencher, escreveu que o silêncio de Deus é o lugar onde aprendemos a diferença entre precisar de Deus e precisar da sensação de Deus. E essa distinção, aparentemente sutil, é na verdade abissal, porque quando precisamos da sensação, buscamos experiências, buscamos emoções, buscamos cultos que nos façam sentir algo. Buscamos a presença como conforto. Mas quando aprendemos a precisar de Deus e não da sensação, algo fundamental muda na estrutura da nossa fé. Ela para de depender do clima espiritual e começa a depender de uma escolha que vai muito além do sentimento. E aqui está a revelação de Isaías 45, versículo 3, na versão NVI. Eu te darei os tesouros escondidos nas trevas e as riquezas guardadas em lugares secretos. Deus não disse, eu vou tirar você das trevas o mais rápido possível. Disse, nas trevas existe tesouro. E esse tesouro só pode ser encontrado lá. Não antes, não fora das trevas, dentro delas. Isso significa que o silêncio de Deus não é o intervalo entre duas experiências de sua presença. O silêncio é a experiência. É nele que os tesouros escondidos estão guardados. É nele que a fé superficial é destilada em fé real. É nele que o eu falso que precisava de Deus como provedor de sensações boas começa a dissolver.
e o eu verdadeiro que pode amar a Deus mesmo no escuro começa a emergir. João da Cruz descreveu o final da noite escura com uma imagem que é uma das mais belas de toda a literatura espiritual ocidental. Ele disse que a alma que atravessa a noite escura não sai do mesmo jeito que entrou. Ela sai transformada, não mais dependente das sensações para acreditar, não mais dependente das circunstâncias para confiar, não mais dependente do silêncio de Deus para duvidar. Porque ela aprendeu, no lugar mais fundo e mais escuro da sua jornada, que Deus estava presente o tempo todo. Silencioso, sim, mas presente, trabalhando, moldando, aprofundando, preparando. E Jesus? Jesus, que era o próprio Filho de Deus na cruz, no momento de maior abandono da história humana e divina, gritou as palavras do Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me abandonaste? Se o próprio Jesus conheceu a noite escura da alma, se o próprio Filho de Deus gritou para o silêncio do céu, você não está fora da jornada espiritual quando faz o mesmo. Você está no coração dela. Então, o que você faz quando Deus fica em silêncio? Você faz o que Davi fez, o que Jó fez, o que Jesus fez, o que João da Cruz fez, o que Merton fez, o que Halik fez, o que todos que foram realmente transformados pela fé fizeram. Você continua, não porque sente, não porque entende, não porque o silêncio passou. Você continua porque decidiu que o silêncio de Deus não tem a última palavra sobre a fidelidade de Deus. E uma coisa a mais. Se você está no silêncio agora, não tente sair correndo. Não tente preencher o vazio com barulho espiritual. Não tente forçar uma experiência que não está vindo. Sente nesse silêncio. Aprenda sua linguagem. Deixe que ele faça o que veio fazer. Porque as riquezas guardadas em lugares secretos só podem ser encontradas por quem teve coragem de ficar. No próximo vídeo, vamos explorar algo que vem depois da noite escura, o amanhecer. Não o amanhecer fácil e instantâneo dos filmes. O amanhecer real, lento, que chega quando a alma menos espera, trazendo consigo uma paz que não faz sentido nenhum, dado tudo o que passou. A paz que excede todo o entendimento. Paulo descreveu isso, e nós vamos mergulhar juntos. Se esse vídeo encontrou você no momento certo, não guarde para si. Envie para alguém que está no silêncio e que acha que Deus esqueceu dele. Para alguém que está prestes a desistir da fé por não sentir mais nada. Para alguém que precisa saber que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Aqui, toda semana, a escuridão encontra luz e a dor encontra sentido. Cuide da sua alma.